Irmãos e irmãs, peço-lhes um momento da atenção de todos para que nós possamos, eu daqui, vocês daí, com minha boca eu falo, com seus ouvidos escutam, nós possamos construir uma que seja mensagem válida para nós ao longo dos nossos dias. Eu costumo dizer e repito que tudo aquilo que é fruto de uma boa comunicação precisa de dois instrumentos, pelo menos, a boca de quem fala e dois ouvidos de quem escuta, minimamente. E a comunicação se dá sempre na concorrência, na participação desses instrumentos. Um só invalida qualquer possibilidade. E é por isso que é tão importante aquilo que eu digo, quanto importante aquilo que vocês escutam. E às vezes, o que a gente escuta, da maneira que o faz, com a agudeza de espírito, a sensibilidade, a abertura mental para escutar, é mais importante e preponderante do que a boca de quem fala. Às vezes quem fala não está tão inspirado e não tem a obrigação de estar inspirado todos os dias da mesma forma, mas a gente vai captando e tirando proveito, desfrutando mesmo de uma inspiração pouco densa, pouco acontecida. Nesse sentido, o Evangelho de hoje para nós é muitíssimo favorável a nível de mensagens. Jesus Cristo está à mesa de uma casa com os fariseus, num jantar, num acontecimento festivo. E aqui a primeira observação que a gente faz: almoço, jantar, bodas, banquetes, refeições de um modo geral, na Bíblia, sempre representam a festa da vida, a caminhada do povo de Deus. O significado da mesa nos leva a pensar nisso. A nossa mesa em casa não é só um lugar que existe para a gente escorar o prato. Aliás, essa função da mesa já está em desuso há bastante tempo, porque nós escoramos o prato em tudo quanto é lugar, menos na mesa hoje. A mesa serve originalmente, enquanto simbolismo maravilhoso, como lugar de encontro, de partilha, onde a gente se vê, onde a gente se reconhece como família, onde a gente troca experiências, palavras, olhares, gestos, carinho, afeto, troca vida de um modo geral. E é por isso que a mesa, ainda que nessa função secundária de ser o espaço onde nós comemos, não funcione mais, nessa função primordial e simbólica de ajuntamento de pessoas em torno de ideais semelhantes e comuns a todas elas, deve ser preservada. Se nós não temos condições de comer todos os dias juntos, em família, e quase ninguém tem essa condição hoje, por razões variadas e que vocês muito bem conhecem, nós, uma vez ou outra, precisamos convencionar, combinar que naquele dia, naquela hora, naquela ocasião, a mesa vai ter que funcionar. Senão nós nos dispersamos e nos afastamos o tempo todo e mais daqueles ideais tão bons, tão nobres, que a vida preponderantemente pede de nós. Todo dia exige de nós que sejam vivenciados. E aí, fechando parênteses, Jesus Cristo está exatamente no banquete. Então, no Evangelho, o banquete do fariseu é o retrato da sociedade daquele tempo. A busca dos primeiros lugares é o modelo competitivo, excludente da sociedade que era vigente no passado, época de Jesus, continua vigente no presente. Traspassou todo esse período de lá até cá. E Jesus os observa. Essa é uma palavra importante. Jesus os observa a todos, como eles se portavam naquela mesa e naquela festa, naquele banquete. E aqui nós temos um aspecto que Jesus Cristo observa e depois faz uma crítica que é importante para eles e continua sendo importante e atual para nós. Ele apresenta um novo modelo de sociedade, um novo modelo de comportamento, um novo modelo de relacionamento. E é aqui que nos interessa a mensagem de Jesus Cristo. Aliás,
Jesus Cristo faz uma crítica com todos os pressupostos básicos e exigentes de uma crítica. Só se deve criticar quando se é capaz de oferecer alternativas melhores. Jesus tem sempre uma coisa útil a dizer, um caminho novo a propor, uma nova experiência a oferecer. Ele critica algum modelo antigo, ultrapassado, caduco, que já não serve mais, pelo contrário, e oferece modelos novos, paradigmáticos, e que possam servir-nos pelo menos de inspiração, para que nós repensemos a nossa forma de viver, a nossa forma de estar no mundo, a nossa maneira de nos relacionar com as pessoas, com as coisas, com os eventos, com tudo e com todos, a partir da relação íntima de cada um consigo próprio. Então aqui fechamos a primeira observação, que para nós é uma grande lição. Você pode criticar, não é de forma alguma algo do outro mundo fazer uma crítica, contanto que você ofereça algo diferente, novo, superior àquilo que é o objeto da sua reclamação, pelo amor de Deus. Isso cada um é capaz de fazer. Nessa sociedade pensada e sonhada por Jesus Cristo, alguns elementos a partir do Evangelho nos são indispensáveis. Primeiro, não ocupar o primeiro lugar no banquete, mas sobretudo no banquete da vida, não só nas festas, nos almoços ou jantares importantes. E significa reconhecer o caráter naturalmente egoísta do ser humano. Nós somos egoístas por natureza, então é preciso cuidar desse egoísmo que está presente em todos nós. Tomar cuidado com essa tendência muito humana de não levar os outros em conta. A gente está sempre se despontando, sempre aparecendo, sempre se apresentando. Nem que para isso a gente faça o que for possível e impossível para afastar os outros da nossa frente. Queremos estar sempre no primeiro lugar. E quem corre vai fazendo de tudo e mais alguma coisa, impensadamente, sem critério algum, às vezes sem ética alguma, para ocupar o primeiro lugar, é terrível. Maltrata muita gente, machuca muita gente, leva sofrimento a muita gente. E se tem uma coisa que a gente não deve fazer na vida, é levar sofrimento desnecessariamente a quem quer que seja. É preciso ter esse cuidado. Dizia um amigo psicólogo que nós somos egoístas, e eu já falei isso para vocês e repito, que em primeiro lugar sempre pensamos e fazemos aquilo que é melhor para nós. Em segundo lugar, nós pensamos e fazemos aquilo que é melhor para nós. Em terceiro lugar, nós pensamos e fazemos aquilo que é melhor para nós. Agora, em quarto lugar, a gente muda um pouquinho. Nós fazemos aquilo que é melhor para nós, contanto, fazemos aquilo que é melhor para os outros, contanto que não seja ruim para nós. Dá na mesma, o tempo inteiro nós pensamos em nós. Aliás, os primeiros lugares, não sei se vocês já pensaram sobre isso, eles são sempre muito solitários e por isso são frustrantes. Quem chega na frente o tempo inteiro pode chegar na frente e bater no peito orgulhosamente e dizer cheguei, mas olha para um lado, olha para o outro lado e não tem ninguém diante de si, ninguém no seu entorno, ninguém chegou com ele. Ele está sempre sozinho. E uma vida vivida de forma solitária o tempo inteiro ainda não é vida humana. A vida humana tem que se compor com outras vidas, tem que ter a participação, a presença de outras pessoas, senão nós estamos longe dessa humanidade tão desejada por Deus e tão querida por nós, ainda que às vezes não tenhamos consciência da importância dela em nossa jornada. Ora, é preciso que esses primeiros lugares não nos tirem nunca do lugar onde nós devemos estar, que é no meio dos outros, que é na vida da comunidade, que é na relação entre iguais, que é no exercício da fraternidade. Nenhuma busca que a gente faça é legítima se nos tirar desse centro
importantíssimo da convivência humana, que é o empate com as pessoas na comunidade. Aliás, conta-se, e eu sempre me lembro disso com alegria, que um antropólogo visitou uma tribo africana chamada Ubuntu. Esse era o nome original na língua deles, dessa tribo. E ele foi lá fazer alguns estudos, algumas incursões científicas acerca dos costumes, dos usos, da cultura daquela tribo, que eram coisas inusitadas. Já estava no final do seu trabalho científico, estava esperando o transporte que o levaria para o aeroporto, e vi umas crianças brincando ali, aleatoriamente, num quintal grande, por baixo de uma árvore maior ainda. E ele chamou as crianças, ele trazia uns chocolates consigo, colocou numa cestazinha improvisada e pôs essa cesta cheia de chocolates riquíssimos lá no pé daquela árvore. E chamou aquelas 10 crianças e disse: olha, eu vou contar de 1 até 3, vocês vão correr daqui e vai ver quem chegar primeiro fica com toda a cesta de chocolates para si. E as crianças ficaram ali naquela expectativa boa. E aí ele contou 1, 2, 3, já! As crianças, para a surpresa dele, ao invés de partirem, cada um querendo chegar lá primeiro e ficar com a cesta de chocolates inteira só para si, eles se deram as mãos e correram juntos. Chegaram lá juntos. Todos ganharam a corrida, todos ganharam os chocolates e todos os comeram igualmente. Ele ficou extasiado, sem entender aquele gesto tão natural das crianças. E ele começou a puxar a conversa e perguntar: mas por que? Você que é maior, você tem as pernas mais compridas, poderia chegar lá na frente e ficar sozinho com os chocolates. Por que você não fez isso? Por que não ganhou a corrida? E ele disse: tem alguma graça eu ficar com chocolate só para mim? Posso até comê-los e até adoecer, quando os meus colegas vão ficar sem nada. Não tem graça nenhuma. Aqui a gente pode tirar algumas lições importantes. Aliás, a palavra Ubuntu significa eu sou todos nós. Eu nunca só sou eu sou todos nós. Porque o verdadeiro vencedor não é aquele que chegou sozinho ao topo da montanha, e sim aquele que foi capaz de caminhar com os outros em direção a ela, não importando quanto tempo levou para chegar lá. Aliás, diz a sabedoria dos nossos ancestrais que quem quiser chegar primeiro, caminhe sozinho. Mas quem quiser chegar bem, caminhe com os outros. E a gente tem que escolher todos os dias, em qualquer empreendimento da gente: eu quero chegar mais rápido, é isso que me interessa, ou eu quero chegar bem. Bem significa inteiro, satisfeito, com significado na minha caminhada. Escolha o que você quer e a metodologia que vai utilizar para alcançar o seu objetivo. Dizem que o importante não é ganhar. Já ouvimos muitas vezes isso. O importante não é ganhar, o importante é competir. Olha, isso pode ser apenas um consolo para os perdedores, não é? A gente competiu, aí o outro ganhou e disse: não se preocupe, não, o importante é que você está aqui, entendeu? E nós somos amigos, mas quem ganhou fui eu, né? Fique sabendo disso. Então, dizer que o importante não é ganhar e sim competir é talvez só uma palavra de conforto a quem perde, da parte de quem sempre ganha e leva vantagem. Ora, eu acho, pessoalmente, que ganhar continua sendo importante. Continua sendo um objetivo válido para todos nós, contanto que ganhemos juntos. A vitória precisa ser de todos, tocar a todos, chegar a todos, de uma maneira ou de outra. Não tem que ser da mesma forma, mas de alguma forma, em algum momento da vida, ela tem que ser partilhada com todo mundo. Buscar o primeiro lugar sozinho só vale quando for uma questão maior. Eu diria uma questão de vida ou morte, de sobrevivência. Aí você tem que chegar primeiro, porque é você ou o outro. E aí entre você e o outro, escolha você, pelo amor de Deus. Porque cada um é responsável por sua vida. E eu me lembro sempre daquela história
O Padre Léo contou essa história uma vez, e eu já a conhecia e achei muito interessante que ele tivesse contado para me recordar também. Ele dizia que dois amigos iam numa selva, numa mata fechada, e de repente eles encontram uma onça feroz. E eles olham para a onça, e aí não tinha muita escapatória, a onça vinha correndo em direção a eles. Um deles tirou uma bolsazinha, uma mochila das costas, rapidamente, lá tinha um tênis, e ele foi calçando o tênis e amarrando ali o cadastro, e o outro olhou e disse: mas você acha que com esse tênis você vai correr mais do que essa onça? Ele disse: não, eu só preciso correr mais do que você. Então, quando se trata de sobrevivência, a gente tem que buscar a sobrevivência da gente naturalmente. Depois, o Evangelho continua: tomemos cuidado para não nos inflacionar, evitar a chamada egolatria. Não achemos que somos o centro do universo, o rei da cocada preta, os únicos merecedores dos bens que há no mundo. E tem gente que se pensa assim: tudo que Deus fez foi para mim e para minha família. Agora os outros, o que sobrar, quem sabe? Cada um se vire e procure obter o melhor. E a frase que sintetiza essa idolatria é: você sabe com quem é que está falando? Isso é muito comum, mais do que a gente imagina. Apesar de toda a conscientização que se procurou fazer para que essa frase não mais fosse pronunciada, ainda hoje é pronunciada. Em uma situação qualquer, alguém se apresenta: e você sabe com quem está falando? Ele quer o primeiro lugar, ele quer o melhor em relação a tudo aquilo que os outros obtêm. Lembro-me que quando eu estudava em São Paulo, e a universidade mudou de reitor, e lá havia a cantina, a gente comia na cantina para poder fazer os 2 turnos com mais facilidade. E esse reitor novo, lembro-me, ele chegou muito cheio de si, inflacionado, e lá estava numa refeição com professores e outros pares, e de repente faltou uma colherinha de sobremesa, ou deram-lhe uma colher de sobremesa não adequada. E ele, que vinha da Europa, muito no estilo requintado, ele olhou para a mulher e disse: ei, por favor, a colherinha aqui de sobremesa, essa aqui não serve. E ela estava ocupada com outras coisas mais importantes e continuou na ocupação delas. E o homem falou grosso: por favor, olhe, aqui uma colherinha adequada, que essa não serve para a sobremesa. E ela continuou fazendo o trabalho dela. E ele disse: ei, você não sabe que eu sou o novo reitor dessa universidade? Ela disse: ah, muito prazer, eu sou a reitora da copa e da cozinha. Título por título, todo mundo tem o seu. E não tem nenhum trabalho menos digno, nenhum título mais importante. Todos nós temos a nossa importância, temos o nosso lugar ao sol da vida. Então não vale de forma alguma eu me aproveitar ou fazer uso de qualquer coisa que eu tenho, como se os outros tivessem coisas menos importantes do que eu. Não, apenas nós nos diferenciamos nas nossas funções. As diferenças são funcionais, não são em grau de importância e de necessidade, porque a mesma importância que tem o trabalho de um médico para a humanidade, tem o trabalho de um gari que está ali cheirando o dia inteiro o lixo que nós, depois de 3, 4 dias, mal condicionamos e colocamos na rua para que ele pegue. Se ele passar 3 dias, 4 dias sem recolher, fica insuportável a nossa vida em sociedade. E nós, médicos e outros mais, não podemos fazer o nosso trabalho. Os hospitais param as suas funções. Então não existe diferença preponderante, nem qualquer uma, entre um trabalho e a dignidade de outro trabalho. Somente funcionalmente é que nós nos diferenciamos. Isso vale para qualquer setor da nossa vida. Esse novo milênio, portanto, ele é baseado no conhecimento e nas pessoas. Esse milênio, que já não é tão novo, já temos aí 25 anos, já é um jovem adulto. Esse milênio, ele tem base nas pessoas, sobretudo.
Porque a coisa mais importante do mundo não é coisa, é gente. O maior patrimônio de uma instituição, de uma empresa, são seus funcionários. São as pessoas que lá estão trabalhando. Não é a maquinaria, por mais sofisticada e de última geração que seja, que compõe aquele sistema. Então, se tivermos de errar, erremos com as coisas, mas sejamos corretos na relação com as pessoas. Corretíssimos na relação com as pessoas. Precisamos saber que esse espírito solidário não acontece por livre e espontânea geração. Ele precisa ser conscientemente buscado, construído, treinado. E de que maneira a gente pode fazer isso hoje? De várias. Prestemos atenção nos outros. Sejamos antropólogos. Sejamos pessoas cujo centro da nossa investigação cotidiana é a vida das pessoas. Não para depois criticá-las ou expor essas pessoas ao ridículo da vida ou nos tornar melhores do que elas, mostrando os pecados e as falhas delas. Não. Sejamos antropólogos no sentido de preocupação em ter a melhor interação possível com os outros. Oferecer o melhor de nós para os outros, perceber as deficiências dos outros e trabalhar a partir disso, naturalmente. Sorrir para estranhos, cumprimentar a todos. Imaginemos, quando saímos de casa de manhã, que todas as pessoas são inteligentes, menos nós. Façam essa experiência. Hoje, eu vou encontrar pessoas, todas elas são meus professores, são inteligentíssimas, são sábios, o ignorante sou eu. Quando a gente se coloca numa postura dessa, a gente aprende e a sabedoria vai vivenciar a vida dela em nós o tempo inteiro. Depois sejamos generosos, não queiramos sempre estar certos. Aliás, queremos ter sempre razão ou queremos ser felizes? Essa é uma pergunta boa, porque tem gente que acha, não, eu estou com razão. E eu vou para frente com a minha razão. Haja o que houver, se eu estiver correto, se eu estiver certo, eu não abro mão da minha certeza. Isso é bobagem, isso é falta de inteligência e de bom senso. Ora, no trânsito, por exemplo, você está dirigindo seu carro, não basta dirigir certo, é preciso livrar-se dos errados e continuar vivo. Porque às vezes vem um errado lá, e se você fizer o certo, ele vai lhe machucar. Ele pode levar risco e perigo de vida para você. Então, dê uma marcha ré, saia do meio. Ele que é grandão e a cabeça dele, eu não sei como é que está funcionando. Eu não sei quantas ele bebeu hoje. Que tamanho de frustração ele está trazendo da sua casa ou do seu trabalho. Eu saio do meio, ainda que ele esteja errado. Mas eu quero continuar vivo. E por isso eu uso inteligência, uso bom senso, plasticidade, flexibilidade e me adapto à circunstância. E aí é bom para todo mundo, naturalmente. Depois, investir numa atitude a mais includente possível. Não considerar apenas os amigos, os irmãos, os parentes, os vizinhos, as pessoas do nosso círculo de amizade, nesse banquete interminável da vida. Incluir pessoas diferentes, recriar, repensar o conceito de família e de familiaridade que é presente, que está presente em nossa cabeça e em nosso coração. Fazer uma opção pelos mais pobres. E o Evangelho termina exatamente dizendo isso, porque o pobre significa o diferente de nós. Viver a nossa vida levando em conta os mais pobres, os mais vulneráveis. Porque, em geral, nós tendemos a ficar sempre entre os nossos, parecidos conosco, que têm uma vida muito semelhante a nós. E como é difícil sair desse círculo, a vida é tão grande, com a multiplicidade imensa de gente, uma diversidade imensa de formas de existir, tantas necessidades batendo à nossa porta, mas nós ficamos aprisionados a meia dúzia, uma dúzia de pessoas, do começo da vida até o fim dela. São as pessoas que a gente vê todos os dias, com quem a gente conversa todos os dias, com quem a gente almoça ou janta todos os dias, com quem a gente faz festa e convida todas as vezes. Nós nunca estamos com outras pessoas.
Vivemos 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, a vida inteira, e morremos circunscritos, aprisionados, encarcerados a meia dúzia de gente. Quando o mundo tem 8 bilhões de possibilidades. Abramos a nossa cabeça, ampliemos os nossos corações e sejamos capazes de tocar o maior número possível de pessoas na sua riquíssima diversidade de sede, de forma de ser, de comportamentos, de presença e de valores e contravalores que elas nos apresentam. Às vezes nós nos incomodamos com as pessoas, mas quem foi que disse que o incômodo é ruim? Às vezes as pessoas nos atrapalham um bocado com a sua forma diferente de ser da nossa forma, mas quem foi que disse que a gente tem que viver sempre sem atrapalhação nenhuma, sem dificuldade nenhuma? Quem nos garantiu que a vida boa é aquela na sombra e na água fresca? É aquela em que não acontece nada para quebrar as nossas expectativas. Ninguém, porque a vida não é assim de maneira alguma. Carl Jung, um dos maiores sábios que tivemos na humanidade, ele dizia assim, e atenção para isso: uma vida bem-sucedida, ladeada o tempo todo por outras vidas igualmente bem-sucedidas, é o maior inimigo da transformação interior de uma pessoa. Quem se acomodar no sucesso não crescerá e ficará estagnado na sua imaturidade humana. Ficará infantil ou talvez infantilizado o resto dos seus dias. Um ciclo vicioso com nós mesmos, com os mesmos de sempre. Todas as nossas festas, nossos encontros, nossos jantares só nos levarão à repetição. É mais do mesmo o tempo inteiro. Os pobres de quem o Evangelho fala, que precisam ser convidados por nós quando fazemos os nossos banquetes, e ao longo do banquete que representa a própria vida, a presença deles em nossas vidas nos traz o diferente, o diferencial. São um desafio à renovação, ao que nos desinstala, ao que nos incomoda, ao que nos desagrada, ao que nos interpela e nos tira de nós. Eu termino lembrando Santa Clara de Assis. Ela converteu-se, era uma jovem da classe média alta de Assis, e de repente ela ia aos rincões de pobreza para levar a sua presença, sua palavra, seu acolhimento e também bens materiais de primeira necessidade para os pobres dos pobres. E o pai dela e os seus amigos da sua classe diziam: mas Clara, nós entendemos que você quer ajudar os pobres, mas é muito perigoso para uma pessoa como você, uma jovem, uma mulher, estar nesses lugares. Você corre risco de vida, inclusive sua integridade física. Então não vá lá. Mande um recado e peça para os pobres virem aqui na sua casa. Aí você vai ficar mais tranquila, estará mais segura. E você, da janela da sua casa, vá dando aquilo que quer dar aos mais pobres, a nível de caridade. E ela olhava para os seus e dizia: mas eu não posso fazer isso. Eu tenho que ir lá onde eles estão, porque é muito difícil um pobre chegar onde nós estamos. E eu diria, parafraseando a palavra de Santa Clara, diante da realidade hoje circunscrita a nós, é muito difícil um pobre chegar até nós de classe média. Nós temos invariavelmente casas com muros altíssimos, e lá na ponta do muro tem uma serpentina eletrizada, tem uma cerca elétrica, tem câmeras apontando para nós e nos inibindo chegar perto. Tem cachorros bravos em casas, quando não tem guaritas com guardas muito bem armados para não possibilitar, não permitir a presença de estranhos. Os pobres não vão chegar com facilidade até nós. E quando nós estamos na rua, invariavelmente estamos em nossos carros grandes, altos, possantes, com os vidros fechados, fumês, que ninguém sabe quem está dentro. Há uma vantagem, uma necessidade para isso, vocês sabem do que eu estou falando, mas às vezes nós passamos a vida inteira assim. Nunca ousamos baixar os vidros, nunca ousamos andar a pé
para enxergar os outros do tamanho que nós somos, ver-nos do tamanho que eles são, nem mais nem menos. Então os pobres terão sempre muita dificuldade de acesso até nós. É por isso que quem quer ajudá-los tem de, uma vez, 2, 3, 10, 100, quantas necessárias forem, estar no meio dos pobres, olhar para a vida deles, sensibilizar-se com as suas necessidades reais e poder ajudá-los a partir da sua possibilidade concreta, da generosidade do seu coração e do tamanho da consciência que foi despertada em você. Que Deus nos ajude nesse empreendimento. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.